Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Com Antônio Lupi. Eu estou de volta. Boa tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas a partir de agora. 4h05, entrando no ar o Arena CBN. Hoje, um dia muito especial. Um dia maravilhoso. Não é por conta do meu retorno, e sim porque Campinas completa 251 anos. Então, uma salva de palmas. Boto parabéns pra você, pra Campinas, porque merece essa cidade maravilhosa, essa cidade belíssima, um gigante polo tecnológico e de muitas coisas. É ou não é? A metrópole do interior, A metrópole do interior. Que coisa linda. Bela frase, hein, Fábio Chaves? Você foi Campinas. muito bem. Boa tarde. Tudo bem, Lupi? Como foi de férias? saudade de mim ou não? Muitas, cara. Eu voltei na semana passada, mas voltei. Verdade. Você estava nos Estados Unidos. Voltei a sair também. Né? Mas você parece que nem ficou ausente, tá tão bem no microfone, Tô cara. bem, né? Eu tava super... com saudade. Eu também. Eu tava Bastante. com saudade. Sabe por que eu tava com saudade? O que acontece? Eu tirei o período de descanso, o período de férias, junto com minha esposa. Pra gente aproveitar, né? Pra fazer aí os programas. Claro. Só que quando você tira férias junto com a esposa, você trabalha mais em casa do que no trabalho. Eu tô falando alguma mentira aqui ou não? O convidado especial do Arena hoje, Lucas Neri, que honra ter você aqui. Olha ele aí, cara. Olha ele aí. Nosso quarterback do Lemense. Hoje ele tá na área, porque estamos desfalcados. Primeiramente, parabéns a Campinas. Parabéns. 251 anos. Que cidade muita maravilhosa, coisa, né? maravilhosa. A cidade do polo de transformações. Certo. E também... Tecnológicos, né? Tecnológicos, da medicina também. Referência médica de toda a região. Sim. Da RMC. E sim, férias em casa com a esposa. É claro que tem pintar o portão, pintar a parede, que às vezes Dá uma tá pintada ali. na parede, Isso. né? E o trocar o filtro. Trocar o fio de lugar. Até hoje, isso faz uma semana mais ou menos, até hoje tá vazando água. Desmontar o chuveiro pra limpar os furinhos do exatamente. do negócio lá. É um desespero, né? Pagar conta também, né? Não, tem tudo. E Bom, Campinas te abraçou também, né? Campinas te abraçou. fez um ano, hein, que eu tô aqui em Campinas. Um ano? Cheguei na época que tinha 250 anos só a cidade. Certo. Agora que ela já tá mais amadurecida, junto comigo. Eu adoro estar aqui, viu? E Campinas, ela abraça as pessoas. Eu também fui abraçado por Campinas, também. né? Porque você também, né, Fábio Chaves? Eu sou de Ribeirão Preto, mas Campinas, ela me abraçou de uma forma tão gostosa que eu resolvi ficar. Maravilhoso, Campinas tem tudo, na cidade que grande, no interior paulista, que tá perto de São Paulo também, mas tem a sua própria independência. Fazendo uma retificação hoje pela manhã, o ouvinte perguntou por que não era feriado, né, em Campinas. Hoje a gente falou que o feriado, né, da padroeira da cidade no dia 8 de dezembro, que é dia de Nossa Senhora da Conceição. Eu falei Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na verdade é Nossa Senhora Imaculada Conceição também, Nossa Senhora da Conceição. Então, dia 8 de dezembro, vamos estar de folga, viu, Lucas Neri? Não sei você, mas provavelmente não a gente vai trabalhar. Não estarei de folga, mas ganharemos dobrado. E é o seguinte, hoje o Fábio Chaves não tá num bom dia, porque ele teve esse equívoco, né, no nome da padroeira, e ele confundiu o pato com o cisne. Mesma coisa, né? E o ouvinte também teve que corrigir. É primo, não é primo? Porque hoje nós fizemos hábitos, o CBN Esportes lá da Lagoa do Taquaral. Maravilhosa a lagoa, hein? Tá bonita, hein? E tem o ganso também. E tem um que ganso. às vezes pode confundir também. Exatamente. E claro que nós vamos Vai falar... afogar o ganso lá na lagoa, cara. É o Fábio ganso. Chaves, se comporta. A gente vai falar de esporte aqui no Arena, que esse é o nosso carro-chefe, né? Porque tem muita coisa. Tem Copa do Mundo de Clubes. Que mais que tem? Campeonato Brasileiro. Voltou, tem Série hein? C do Campeonato Brasileiro. Cara,
os times de Campinas, aqui é aniversário de Campinas, mas nem o torcedor da Ponte, nem o torcedor do Guarani ganhou um presente no final de semana, porque a situação lamentável das duas equipes na terceira divisão do futebol brasileiro. E claro que aqui no Arena a gente conta com o nosso ouvinte. Então hoje nós queremos a participação do ouvinte através do WhatsApp, que é o 991869070, 991869070. Qual o seu lugar favorito em Campinas? Para comemorar esses 250 anos, né? 251 anos de Campinas. É a Lagoa do Taquaral? É a Praça Arautos da Paz? Bom também. Centro de convivência? Centro de convivência. Legal também. 13 de maio. Revitalizaram, né? A 13 de maio tá legal também. Revitalizaram, né? Tá muito legal. Avenida Norte-Sul, pra quem gosta de correr. Pra quem gosta de fazer uma caminhada. Pra quem é torcedor da Ponte, o Moisés Lucarelli. Pra quem é torcedor do Guarani, o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ou alguma outra praça esportiva. Lá no Taquaral tem um ginásio, né? Tem o ginásio do Taquaral, o ginásio Roger Ferreira também, que fica ali no bairro do São Bernardo. Então nós queremos saber qual é o seu lugar favorito aqui de Campinas. E também pode mandar o bairro ou o distrito, né, de onde você fala aqui em Campinas, porque nós vamos mandar abraço para todo mundo que acompanha o Arena CBN. O Chelsea, hein, foi campeão e você falou que o Chelsea não ia ganhar, não ia conseguir passar da primeira fase, Fábio Chay. Lá no Rio de Janeiro deu o Flamengo como campeão do mundo, né? Já que venceu o Chelsea, né? Na primeira fase. O Palmeiras acabou sendo eliminado pelo Chelsea, mas o Flamengo tá com tudo, então, apesar da situação complicada com o Pedro. Você viu o Pedro, Lucas Neri? Não vi, mas eu acredito em tudo que você conhece o Pedro, atacante, né? Sim. Da seleção brasileira. O Pedro, ele foi colocado na parede. Coitado. Pelo técnico, o Felipe Luiz, do Flamengo. Por quê? Disse que o Pedro está treinando mal. Não merece ser relacionado esse pros Pedro. jogos. Tá, eu achei o Pedro, que eu, nesse microfone, disse que teria capacidade, na verdade, ainda tem capacidade para ser o 9 da seleção brasileira. Muita mas gente eu já estou repensando isso. Mas joga muita bola. Quando joga muita bola. Só que, e aí, qual que é a do Pedro? Sem motivação no Flamengo. É a cabeça, Se o mental. cara não tem motivação no Flamengo, você imagina pro cara que disputa a segunda divisão do Campeonato Paulista aqui. Não tem. Mas é o clima no vestiário no Flamengo, também. Você já precisa ser motivado. Muita cobra gigante lá, né? Tá louco. Cobra grande. Motivação. Bom, enfim, Corinthians perdeu, né? No apagar das luzes. O São Paulo perdeu também pro Flamengo. Teve um lance que o pessoal aí ficou na dúvida do pênalti lá pro Corinthians. Tem gente que falou que foi pênalti Copa do Mundo Clubes não seria nada. Aqui não seria nada. Muito diferente, muito diferente. O critério dos árbitros internacionais, em jogos internacionais também. E parece que os brasileiros dos brasileiros também. Os caras ficam em cima do juiz, ficam enchendo muito diferente, do juiz, cara. Acho que tá tendo uma grande interferência do árbitro de vídeo nas decisões do árbitro de campo. O que a gente não viu na Copa do Mundo de Clubes. Na Copa do Mundo de Clubes, os árbitros, eles tinham mais autonomia. Eles não tinham tanta interferência do árbitro de vídeo. Eu tava acompanhando ali, eu via umas 800 vezes o lance do pênalti do Bragantino marcado pro Corinthians. Não foi pênalti, não foi nada. Eu achei que... o jogador levanta a perna demais? Levanta. Mas tem um bracinho do jogador do Bragantino aqui querendo colocar a mão na bola. Ele acerta a bola de cabeça. Mas em câmera lenta você vai conseguir achar câmera lenta, pênalti. A gente vai marcar pênalti em qualquer lugar do mundo. Mas ali foi uma jogada muito rápida. Foi uma jogada rápida. Sim. E o VAR, ele não mede a velocidade do lance. Eu olhei e eu não marcaria o pênalti, mas eu respeito a decisão de quem acha que foi pênalti pro Bragantino contra o Corinthians. O Léo do Centro hoje de manhã mandou uma mensagem e falou que é um lance que não tinha nem que ter discussão. Mas é a opinião dele e tá tudo certo. A gente precisa trabalhar com as divergências. Eu creio que não foi pênalti, contrárias. Você achou que foi pênalti? Parece até... E assim, vamos lá, tem dois critérios ali. Vamos qual? Primeiro critério. Primeiro critério. Tá? O choque ali, se há intenção e tudo mais. E o outro ali parece que foi na entradinha da área também, né? Tá um pouquinho. Não, dentro da área acho que foi, mas acho que no contato não era pra ter sido pênalti, mas nessa daí do Brasileirão, toda rodada a gente tem até piores, né? Só que o nosso futebol é muito, muito diferente do jogado lá fora. Estamos sentindo o choque agora pós-Copa do Mundo. Exatamente. A velocidade do jogo, a qualidade. O físico dos atletas. Lá na Copa do Mundo, o jogo era paralisado por conta das condições climáticas. Aqui no Brasil é pela falta
de definição de jogada por conta do VAR. E lá na Copa do Mundo você não vê dando o Abel Ferreira, por exemplo, que eu gosto bastante. A gente sabe. Nossa, Aqui dá piti sem parar. Aqui dá piti sem parar do lado do campo. Lá na Copa do Mundo tava quietinho, tranquilo. A gente sabe que o critério é diferente também. Os árbitros não aceitam como aqui no Brasil se aceita esse comportamento. Principalmente dos técnicos, jogadores também, que reclamam o jogo inteiro, não é? A atmosfera é outra. Exato. Toda essa atmosfera aí. 4 horas e 15 minutos, o Arena está no ar. Ficou Hoje sabendo nós que não temos o sarcófago, então, isso que eu ia falar, cara. até agora a casa da Carlão de Freitas está de férias. Aliás, o Carlão de Freitas, a informação que recebi... Mas todo mundo fica de férias aqui na CBN? Na verdade, o que é? O processo da onde a gente vai relaxar. Ele foi para Atibaia. Ele foi passar um período ali em Atibaia. No sítio lá? Luxemburgo? Exatamente. Ele tá num período aí de descanso. Inclusive liberou o menino até pra viajar, o filho dele, né? Pra fazer um outro tipo de atividade. Tá legal demais, hein? E o Carlão de Freitas tá no momento dele, um momento de... Ele tá colocando aquilo que estava atrapalhando o desempenho profissional e o desempenho Futevôlei pessoal, também, né? futevôlei. Ele tá no momento sabático. Ele está no período lá em Atibaia. Eu marquei presença lá recentemente, muito legal. Você volta outra pessoa, mas assim, é um período curto. O Carlão vai ficar um período maior. Você tá mais tranquilão, né? Percebi. Eu tô tranquilo, eu estou 100% Mas eu tenho uma novidade pra você. É novidade boa ou novidade ruim? Em relação ao sarcófago, né? Você tá sabendo que agora vai poder valer tudo. Derrota, empate, vitória. Agora pode tudo. Porque mudou a regra. O antigo William dono, Cabelo. Eu tô com saudade do William Cabelo. Teve uma homenagem linda que vocês não estavam. Mas eu mandei Saímos áudio, aos prantos desse local. Foi muito emocionante. O Cabelo só punha a vitória do Guarani e a Ponte Preta como se houvesse isso. Só o lado bom da coisa. Tem que pôr o lado ruim também, né, cara? É verdade. Todo dia tem derrota, tem empate, tem assim é a vida, não é? É a vida, Um dia você ganha, um dia você perde, não é, Bolacha? É verdade. A vida é uma roda gigante, né? Um dia você tá em cima... Um dia você tá em Miami e outro dia você tá indo no Arena CBN. Não é, Fábio Charles? Bom, 4 horas e 16 minutos, o Arena tá no ar, tem muita coisa pra gente falar, tem Copa do Mundo de Clubes, tem Série A do Campeonato Brasileiro, o John Arias, hein, tá indo embora, vai pro Wolverhampton da Inglaterra, milha. Foi uma boa surpresa aí na Copa do Mundo de Clubes e a gente vai falar muito sobre esses assuntos e muito mais aqui no Arena CBN, que tem Eduardo Rodrigues na Central Técnica, o Bolacha, e na coordenação do streaming, Samela Deep. Ela. Arena CBN. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. 4 horas e 18 minutos, as informações do trânsito com Mário Quintino, aqui no Arena CBN. Boa tarde, Mário. Fala, Lupe. Boa tarde, boa semana mais uma vez para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue na região do Taquaral, Avenida Heitor Penteado, por enquanto com boas condições nos dois sentidos. Na Júlio Prestes, a movimentação é um pouco maior para quem vai acessar a Avenida Norte e Sul. Falando também, Lupe, da rodovia Dom Pedro aqui em Campinas, 2 pontos de atenção para os nossos ouvintes. Acabou de acontecer um acidente na altura do quilômetro 135, uma colisão entre um caminhão e uma carreta. Segundo informações da Rota das Bandeiras, desse acidente tem uma pessoa que sofreu ali ferimentos moderados, só que um desses veículos está carregado com uma carga de botijão de gás. Por conta disso, tem interdição parcial, tanto na pista expressa, para quem vai em direção da rodovia Anhanguera, quanto na pista marginal, também movimentação das viaturas do SAMU, da concessionária e também do Corpo de Bombeiros. Atenção,
tem pelo menos 1 quilômetro já de lentidão na pista expressa e na pista marginal. Essa lentidão causa reflexo também já na Campinas-Mogi, para quem vai acessar Campinas. A gente vai seguir acompanhando, então, essa ocorrência, mas, de qualquer modo, já fico alerta desse trecho da rodovia Dom Pedro, região do Parque das Universidades em Campinas. E mais à frente, na altura já do Shopping Dom Pedro, tem um fogo acontecendo ali, um incêndio acontecendo em uma área de mata e acaba tendo um pouco de fumaça também, seguindo para a rodovia Dom Pedro. Redobre a atenção também nesse trecho. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais atualizações. Lupe. Obrigado, Mário. Vamos ficar muito atento aí a essas informações, a esses acidentes. Você volta daqui a pouco aqui no Arena para trazer mais novidades e para atualizar também essa situação envolvendo o trânsito aí próximo à rodovia Dom Pedro, aqui no Arena CBN. Já já o Mário Quintino volta com outras informações. 4h20. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. Estamos de volta aqui na CBN Campinas, o Arena CBN. Vamos dar atenção ao pessoal que está mandando mensagem pra gente aqui no WhatsApp 991869070. A Ângela mandou mensagem pra você. Dali Lucas tomou vacina antes de entrar nesse programa? Vacinado. Vacinado? Totalmente. Tá registrado, viu, Ângela? O Lucas está vacinado. O Marco Antônio Carvalho, ele é do Jardim Botafogo, aqui em Campinas. Jardim Botafogo, que fica ali bem próximo. É um bairro, né? Barão de Itapura, né? É um bairro. Botafogo é um bairro. Botafogo é um bairro, exatamente. Você usou um pouquinho... Ele foi venenoso. Não, só pra brincadeira. Você está falando mal do atual campeão brasileiro e do atual campeão da Libertadores. Que venceu o PSG, né? Que até ontem era o único time que tinha marcado gol no PSG. É verdade. Depois de ontem, o Chelsea marcou 3 também, né? O Marco Antônio, que é do Jardim Botafogo, solta o hino do Botafogo. O Diego Alves, hein? Diegão aqui, ó. Gente fina demais, Gente fina demais, torcedor do Botafogo. Faz sempre Na sexta-feira, eu cometi um grande erro e peço desculpas a vocês. Eu disse que o Chelsea venceria o PSG por 3-1. E um de vocês deu até risada. Ele é Almeida. Deve ter sido. Errei redondamente. E mais uma vez peço desculpas porque o placar foi só de 3-0. Fora o baile. Boa tarde a todos. Quem que deu risada do palpite do Marco quando ele disse que o Chelsea venceria o PSG por 3-1? Foi o Eliel? Ah, certeza. O Eliel entende de bola igual eu entendo de física quântica. Todo aquele nada, absolutamente nada, ele não acerta um. Ele acerta um ou outro. Gosta de tumultuar, né? Ele gosta de tumultuar. Exatamente. Essa é a palavra. Ele é o Almeida que vai estar de férias também ou não? Aqui da CBN sabe, todo né? mundo pega férias, né? Boa tarde. Fica a crítica aí, Olha né? só, o Ricardo tá falando que gosta muito do Jardim Itatinga. Talvez seja por conta do... Tem gastronomia. Um frango famoso lá, né? Tem umas coxas também. O frango frito lá é muito famoso, né? Obrigado ao final do telefone 9935. Jonas, boa tarde, Arena. O lugar especial que eu gosto em Campinas é minha casa. Que delícia. Ele mandou um emoji dando risadinha. Jonas Silva, o meu bairro, que eu moro há 30 anos, é o Jardim Nova Europa. Nova Europa é aqui próximo, aqui não vai começar, Parque Prado, né? Parque, tá certo? Jambeiro, né? Por aqui, não é, Bolacha? Bolacha sabe tudo. Bolacha sabe tudo. Eu falo, se ele faz assim com a cabeça, é porque eu tô no caminho certo. Se ele faz assim, aí eu paro de falar, é porque eu tô errado. O Wagner de Hortolândia, meu lugar preferido em Campinas é o centro da cidade. Valeu, Wagner, o centro que tem muitas opções, hein? Aqui em Campinas, lojas, tem também um lugar muito legal ali. Você passeia o cachorrinho lá? Centro de convivência, é no centro ou é no Cambuí? Cambuí. É o que dizem.
que agora foi reformado, inclusive. Revitalizado, Revitalizado. E entregue na semana passada, teve um evento lá, tá bem bonito lá, viu? Você foi lá? Fui lá, Conhece tá tudo bacana. também, né? Não, pouca coisa. Mas ali eu tô sempre passeando com a Judite Cristina. Quem que é ela essa? tem muitas amizades, minha cachorrinha que tá sempre ali. Conversa Labrador, com né? o pessoal. É uma Golden. É uma Golden de educadíssima. Eu sei. Eu vejo pelas fotos, cara. Maravilhosa. Boa tarde, pessoal. É o Belo, esse é o Belo. Esse é o Belo. Os melhores lugares de Campinas são os botecos. Nem vou citar os nomes. Vários bares excelentes. O Pedro tinha que ter ido faz tempo pro Palmeiras. Você aceitaria o Pedro no Palmeiras? Lógico. Sem dúvida nenhuma. Qualquer time brasileiro contrataria o Pedro facilmente, seria titular. Facilmente não, né? Porque qualquer time brasileiro seria titular. Mas facilmente envolve dinheiro, né? Não, o Flamengo não vai abrir mão do Pedro de graça. Há uns 3 anos, o Palmeiras tentou uma investida no Pedro. O Flamengo pediu à época 100 milhões de reais. Olha como são as coisas. Hoje o Palmeiras esse ano contratou o Paulinho por 120, tá achando normal. Mas na época, o Flamengo pediu 100 milhões de reais pra começar a conversa. Mas o Pedro encostado ali tá desvalorizando, né? Só que o problema pra time brasileiro é que ele já jogou 7 jogos do Brasileirão. É verdade que a Copa do Brasil... Mas são 7 ou 8 jogos? Se jogar 7, não pode mais jogar no Brasileirão. Entendi. Mas a Copa do Brasil mudou, né, o regulamento esse ano. O ano passado, na verdade, né, que o Davidson não pôde jogar a final, que tinha jogado pelo Cuiabá, no Atlético Mineiro e Flamengo. Esse ano, o jogador que jogou a primeira fase por uma equipe pode jogar por outra equipe na Copa do Brasil. Entendi. João Lucas Dionísio, meu grande amigo, tá na audiência, hein? Falou que o lugar preferido dele é o Parque Santa Bárbara. Parque Santa Bárbara. João, aonde que é o Parque Santa Bárbara? Só pra gente se localizar aqui. O Bolacha sabe. O Bolacha tá falando ali. Como é que é? Pra frente ali do Trevo da Bosch, né? Ah, entendi. Boa. O Bolacha sabe tudo. Ele é incrível. Vamos ver aqui mais um, ó. Gosto do Guanabara. Quem mandou mensagem foi o final do telefone 6877, o Clóvis. Guanabara que é perto ali da Avenida Barão de Itapura, não é? É onde tem o Mogiana. Mogiana no Guanabara, o estádio. Aliás, o estádio ainda não foi pra leilão, né? O Guanabara. Não. Aliás, o Guanabara, se tem algo que podia melhorar, eu sei que é um custo elevado, porque o estádio lá da Mogiana, ele é do estado, né? Ele é do estado. Então o pessoal podia dar um banho de loja nele para ser mais uma praça esportiva aqui de Campinas, né? Porque eu acho o estádio muito charmoso. Eu não entrei, mas vi através de fotos, e ali por fora você consegue ter uma noção de como é ali dentro o estádio da Mogiana, que também é uma praça esportiva muito tradicional aqui de Campinas, né? Exatamente, um lugar histórico também. Mogiana que entrou em leilão no ano passado, né? Mas não teve pretendente para comprar, né? Não teve um interessado na contratação do estádio. Estádio tão histórico, tão emblemático aqui na nossa Campinas, que hoje completa 251 anos, que não sabe o futuro que vai torná-lo, né? Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá no nosso YouTube. Pode mandar no YouTube bombando. também, Ó, o Josemar Pereira. Amo Campinas, mas o melhor lugar de Campinas... Aí não, né? O que ele falou? Falou o quê? Não, sai fora. Fala aí, Nery. Ah, cara, ele tá falando que é a saída pra Valinhos. Ele tá falando de São Gabriel. Ele tá falando de São Gabriel. São Gabriel. É uma boa saída aqui. Tá louco? Estrada boa Pelo aqui. amor de Deus. Você tá de gracinha, Josimar. 4 horas e 27 minutos. Antes do repórter CBN, eu gostaria da opinião de vocês após a conclusão da Copa do Mundo de Clubes. Agradou ou não agradou? Vocês gostaram ou não gostaram desse novo torneio que foi realizado pela FIFA? Eu, particularmente, gostei bastante. Eu acho que pegou sim, viu? Desculpa até o Lucas Neves se quiser falar antes. Não, pode falar, Chay. Eu acho que pegou bastante, justamente os sul-americanos foram bem representados também, já gostavam desse formato de mundial, mas agora nesse estilo Copa do Mundo fica muito legal, porque é uma disputa com 7 jogos, né? Evidentemente chegando à final, e os europeus também pela quantia recebida também, eu acho que gostaram, aderiram já a esse formato do campeonato, e aqui aos próximos 4 anos... o Infantino, o presidente da FIFA, já anunciou que vai ter outra Copa do Mundo e fica nessa expectativa. Mas não vai querer mudar o formato, fazer de 2 em 2 anos, que perde o crédito da competição, perde aquele estigma, né? Perde aquele mito da competição. Então, mantendo de 4 em 4 anos com os campeões continentais, acho que pegou bastante. Eu gosto de avaliar a sociologia por trás das coisas. A Copa do Mundo, a tradicional, ela atrai pessoas que nunca assistiram futebol, isso já é mais tradicional, certo? Essa, eu acredito que não tenha atraído tantas pessoas que não são fãs de futebol, mas, por outro lado,
você passava, até aqui dentro da empresa mesmo, passava ali, tinha uma rodinha assistindo um jogo ali, outro assistindo ali, em bares, teve aquela união, os palmeirenses aproveitaram bastante aqui por conta dos horários, né? O Palmeiras foi bem privilegiado aí com relação aos horários nos jogos. Então tá trazendo essa união de volta das pessoas, dos torcedores de futebol, toda essa questão também da logística lá nos Estados Unidos para melhorar a Copa do Mundo do ano que vem, eu acho que foi fundamental e deve pegar, eu achei muito legal. O Chaib citou a respeito da premiação e foi algo que realmente chamou a atenção. Só para se ter uma ideia, o Chelsea, que foi o vencedor, o time inglês, ele faturou 40 milhões de dólares. Aproximadamente aí na cotação atual, 223 milhões de reais. Mais. Só na sobre final. a vitória contra o PSG. Ah, tá. Só na final. No total, 115 milhões de dólares, 640 milhões de reais, somando toda a premiação faturada durante o torneio. Olha só, 640 milhões de reais. Quer dizer que seu conterrâneo João Pedro já foi pago. O João Pedro já pagaram o João Pedro, que foi uma das maiores contratações do Chelsea na janela, né? Exatamente. E, aliás, ele teve um papel fundamental na vitória contra o Fluminense. Marcou os 2 gols. João Pedro, que é lá de Ribeirão Preto. Olha aí, que bela cidade, hein? Bela cidade, hein? Revelando o João Pedro. Afinal também teve gol do João Pedro. Teve gol do João Pedro. De videogame, inclusive. Sim. 4 horas e 30 minutos. Já estamos... Não, podemos ir mais um pouquinho? Então vamos mandar abraço pra galera que tá aqui no nosso WhatsApp. YouTube tá aqui presente também, Tem mais viu? gente? Tem. Por favor, pessoal Lucas com saudades do Carlão aqui. Inclusive perguntando aqui aonde é que Carlão está, que estaria supostamente no mesmo spa o que Emerson Antônio Santana Lucas. acertou, ele tá no mesmo spa. Foi um acordo feito aqui com a empresa e que realmente o pessoal que entra de férias vai pra lá pra passar alguns dias. E volta melhor, né? Vamos pro Repórter CBN, 4 horas e 31 minutos. Já a gente fala de Campeonato Brasileiro. Manda mensagem, porque todas as participações vão pro ar. O que você mais gosta de fazer em Campinas? Qual o melhor local aqui em Campinas que hoje celebra 251 anos? O Arena CBN volta daqui a pouquinho. Repórter CBN. Segunda-feira, 14 de julho de 2025. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o ex-assessor presidencial Felipe Martins foi o responsável por apresentar a minuta golpista ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as investigações, o documento previa medidas para reverter o resultado das eleições de 2022. A declaração do militar foi dada em depoimento ao Supremo Tribunal Federal. Cid é ouvido pela corte como informante em ações penais sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Felipe Martins nega ter elaborado a minuta. O deputado federal Ícaro de Valmir acionou o Ministério Público Federal contra o ex-deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, por ofensas contra o público de um show do cantor Wesley Safadão, contratado pela Prefeitura de Aracaju. O ex-parlamentar usou os termos como burro e chimpanzil para se referir às pessoas que aplaudiam o anúncio da apresentação. A verba usada para pagar o artista tem origem em emendas. O desfile em comemoração ao Dia da Bastilha na França foi marcado por uma série de incidentes. Um dos cavalos que participava do ato tombou e outro se soltou e circulou sozinho fora da formação. Em outro momento, um soldado foi visto com a orelha sangrando, aparentemente ferido pela própria espada. A intenção do presidente francês Emmanuel Macron era exibir o poder militar do país. Ele anunciou ontem que vai aumentar os gastos com defesa. O brasileiro João Fonseca chegou à posição de número 48 do ranking da ATP. A marca representa um avanço de 6 colocações e a melhor do tenista na carreira. A nova classificação foi divulgada hoje, após o fim do torneio de Wimbledon. João Fonseca foi eliminado na 3ª rodada da competição. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas.
4 horas e 34 minutos, o Mário Quintino está de volta aqui no Arena CBN para atualizar as informações do trânsito nas estradas aqui da região, Mário. Trazendo atualizações então, Lupe, a gente comentou há pouco sobre a situação da rodovia Dom Pedro, 2 pontos de atenção para os nossos ouvintes que vão em direção da rodovia Anhanguera, no trecho aqui de Campinas. Primeiro quilômetro 135, à altura do Parque das Universidades, aconteceu uma colisão entre uma carreta e um caminhão. Uma pessoa, inclusive, sofreu ali ferimentos, ela está em estado moderado, segundo informações da Rota das Bandeiras, e um desses caminhões está carregado com uma carga de botijão de gás. Por isso tem todo um trabalho acontecendo por ali, tanto da concessionária quanto das equipes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros, que ainda permanecem por lá. Então, atenção, tanto na pista expressa tem uma interdição de faixa, quanto na pista marginal, e por conta disso o nosso ouvinte perde tempo já também na Campinas Mogi para acessar a rodovia Dom Pedro e seguir em direção da rodovia Anhanguera. Nesse trecho, atenção então por conta dessa lentidão, apesar do acidente ter acontecido na pista expressa, a pista expressa acaba sendo ali o melhor caminho ainda assim, porque tem mais faixas disponíveis para o tráfego. Na marginal a situação é bastante complicada, então quem puder, prefira seguir aí pela pista expressa. Mais à frente na Dom Pedro, já na região do shopping, tem incêndio em uma área de mata, Corpo de Bombeiros também já no local para fazer o trabalho ali de extinção dessas chamas, porém ainda acontece então esse incêndio e tem fumaça que acaba chegando também na rodovia Dom Pedro. Atenção, quilômetro 137, principalmente na pista marginal. Se você puder, prefira também a pista expressa nesse trecho da rodovia Dom Pedro para seguir em direção da rodovia Anhanguera. No sentido contrário, em direção de Jacareí, a movimentação é maior aqui em Campinas, na passagem pela Avenida Mackenzie. Como eu disse também mais cedo, Lupe, a gente vai seguir acompanhando, trazendo também as atualizações, mas tem essas dificuldades na rodovia Dom Pedro, trecho do Parque das Universidades até a região do Shopping Dom Pedro. Redobre a atenção, você que precisa seguir em direção da rodovia Anhanguera. Lupe. Obrigado, Mário, pelas informações. A gente também vai atualizando aqui a qualquer momento outras informações a respeito do trânsito nas estradas daqui da região. Como o Mário disse, bem atento, vamos ficar bem atento a essa situação aí próxima à rodovia Dom Pedro, que está ali com alguns problemas. O Mário volta na programação da CBN, no ponto final, para atualizar outras informações do trânsito aqui na programação da CBN Campinas. Valeu, Mário. Conectado com a TIM, líder em 5G, você pode tudo. TIM, imagine as possibilidades. Arena CBN. Quatro horas e 37 minutos, pessoal tá mandando mensagem pra gente aqui no YouTube, hein, ô Lucas Neri? Olha que bacana a mensagem aqui do Josemar Pereira. Grande Josemar. Ele tá vendo a gente aqui no YouTube. Opa, assustou, hein, com a galera. E ele tá lá no interior do Paraná. Aonde, cara? Tapira. Tapira? Tapira é aqui do lado do Não, ali é Itapira. Isso aqui é Tapira. Ah, sem o I. Sem o I. Isso. Aliás, Tapira nos abraça, né? Claro. Itapira também. Itapira também. Os caras daqui. O Emerson Santana e o Cris Alvione no inbox aqui. Eles têm que fazer, né? O dia inteiro aí na CBN, velho. Perderam a linha, estão elogiando o Eliel aqui. E falando do Spa aqui, que Qual Spa? Que o Carlão, né, tá lá junto. Eu achei até que os meninos tinham ido lá pros Legendários, com a relação àquela subir a montanha lá, voltar transformado, mas parece que é pro Spa mesmo. É isso. Foi feito um acordo aqui com a empresa. Boa tarde, amigos do Arena CBN. O árbitro não marcou pênalti durante o jogo, falando do pênalti marcado pro Bragantino. O problema é que o VAR chamou para revisar o lance. Pois é. Aí o árbitro no Brasil, na sua maioria, não tem personalidade de assumir o que apitou em campo. Voltou atrás e deu pênalti. Uma vergonha. É o Cláudio Amaral Cardoso que mandou mensagem pra gente reclamando dessa marcação do pênalti para o Bragantino no jogo contra o Corinthians. No Brasil, o VAR chamou para revisar um lance, o árbitro já vai de de fralda cheia. Mas o árbitro fica... Mas é uma situação complicada mesmo pro árbitro, né? Ô louco, Bolacha. Não, hein? Pô, cara. Perdão, foi sem querer. Deixa eu ver aqui mais um. O que acontece Vamos aí? lá. Ó, vamos lá. Eu tô junto com o ouvinte aí, porque existem coisas que são interpretativas, né? Dentro do futebol, algumas marcações. E o instinto ali de quem tá vendo, tá ali, a torcida, os jogadores ali no momento,
é de uma coisa, e aí quando você vai pro VAR e volta com uma decisão totalmente oposta a essa, parece que quebra, né, a mística um pouco do futebol, que é aquela coisa de ficar no foi, não foi. Então eu acho que algumas coisas o VAR passa dos limites com certeza, e esse pênalti acho que e a revisão já sugere que seja pênalti, né, porque ela tá chamando lá, o cara já fica naquela e aí você situação, vai e não marca o pênalti, gera um outro clima que é não ruim marcou, também. Isso, a partir do pênalti marcado, o árbitro Bruno Arleu, se não me engano esse é o nome do árbitro, ele se perdeu completamente no jogo. Ele começou a ficar nervoso, ele começou a picotar, né, o que a gente fala, marcar qualquer tipo de falta pra não ter nenhum tipo de problema. 4h30 e 4h40, na verdade. Olha que tá aí, cara, olha lá. A galera, hein? Galera do GE Cruzeirense tá feliz, hein, Cruzeirense tá feliz, hein? Ele quer Caio Jorge na seleção brasileira. Então, só pra gente encerrar essa questão do VAR, você citou algo importante, Lucas. A decisão de campo, ela tem um ambiente. Qual é o ambiente? Você coloca ali, 40 mil torcedores num momento de muita tensão. Além não disso, tem os acesso jogadores a replay, ficam falando a todo momento. Isso. E aí você vai pra cabine do VAR, pra telinha. É uma galera enchendo o saco. Isso. E aí o árbitro de vídeo, ele tá no ar-condicionado, com várias câmeras, tranquilo. Quitutes. Suave, quitutes, comes e bebes. Águas tudo da com gás. melhor. E tudo que tem de perfeito. Ele tá lá e fala pro árbitro, pode marcar o pênalti, meu amigo? Já pode. fica, Aí o árbitro vai lá, tava na velocidade do lance, tava vendo o lance de perto e acaba marcando o pênalti porque fica com medo de sofrer algum tipo de problema depois, porque isso aí, o diálogo, né, ele é gravado e depois é colocado pro público no site da CBF. Então o torcedor fica, o árbitro no caso, fica com esse receio. Ele fica direcionado já a marcar, né? Na hora que o cara chama do VAR, o cara vai direcionado a marcar, justamente. Temos visitantes ilustres. Na verdade, temos celebridades, né? Celebridades, cara. Televisão, só da televisão. Alexandre Azanqui, televisão. O rei de Americana. E nós temos também Rodrigo Castro, o príncipe de Uberaba. Uberlândia. Ô, louco. A deve ter passeado Passou, né? Passou, né? A maior perto, rivalidade né? do triângulo, o cara tá falando. Os 3B, né? Uberaba, Berlândia e Beleza de Araguari, né? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Sejam bem-vindos, viu? Chegamos pra amanhã, né? Tá bom. É sempre bom a gente ouvir várias opiniões. A gente tá falando do VAR do pênalti do Bragantino contra o Corinthians. Eu achei que não foi absolutamente nada. E vocês? Eu achei que também não foi. O lance tem uma imprudência do Kaká, aquele pé alto, mas você vê que ele tenta recolher o pé, e no futebol é normal isso, né? E o jogador do Bragantino, na hora que ele percebe que a mãozinha aqui, ó, pra tentar ele pôr a já mão meio na que bola. já dobra o joelho, então não foi aquele impacto, Foi nada. né? A gente viu na Copa aí que teve lance que, com mais impacto, não virou pênalti. Acho que a gente tava falando, é outro futebol, né? Então, justamente. A gente voltou, né, à nossa realidade. A nossa do futebol realidade, brasileiro, né? Onde aquela bola na mão do Fluminense. Seria pênalti na hora, né? Demoraria uns 12 minutos pro cara decidir também. Lá o jogo para por conta do tempo, aqui para por conta da decisão da arbitragem, né? E o Corinthians sempre prejudicado pelo VAR. Sempre prejudicado, né? Sabe o que eu acho que piora a situação O que do que árbitro piora, Rodrigo nesse Castro? lance? Que é bonito que que se você tá ele hoje, hein, cara? Muito obrigado. Hoje, valeu. Dá um choque aí pra câmera. Você viu o artilheiro da competição também, né? Exatamente, KJ, né? Seleção brasileira. Mas sabe o que piora nesse lance? É que se o árbitro marca no campo, eu acho que é compreensível. Mas quando ele marca com o auxílio do VAR, ele vê o vídeo, eu acho que piora a situação dele. Porque ele tá vendo no vídeo. Com o replay, eu acho que piora a situação dele. Se ele marca ali no calor do momento, ok. Câmera lenta, né? A gente tá falando isso, câmera lenta é pior. Mas a câmera lenta não tem como saber a velocidade do lance. Então, mas o futebol mas é que ele mostra... real é aquela velocidade rápida. Ele primeiro vem em câmera lenta. Aí depois ele pede pra soltar a câmera com a velocidade normal. E na velocidade normal, ele decidiu marcar. Por isso que isso piorou a situação dele. É que ele tava enxergando em câmera lenta na hora do jogo. Exatamente. Só tem essa, né? Ele é um anime, né? Ele vem com o Sharingan. Mas não foi pênalti, não foi pênalti. É Matrix. E o São Paulo perdeu pro Flamengo por 2-0.
o São Paulo, se não abrir o olho no Campeonato Brasileiro, vai jogar a Série B do ano que vem. Tá. Pela primeira vez, né? O Crespo chegou azedo, hein, gente? São Paulo e Flamengo nunca caíram. O Crespo chegou azedo, hein? O Nery só falou que o São Paulo caiu no Campeonato Paulista, né? Não falei nada. Mas não. essa daí tem que. O regulamento dizia outra coisa, né? Tem o O Tele regulamento Santana não lá, previa Bolatti. descenso, né? É uma discussão longa essa daí, viu? É uma discussão Mexemos que acho que não depois cabe com no isso. momento. No momento, mas o São Paulo foi amassado pelo Flamengo, né? Sim. 2-0 ficou barato. Não passou no meio campo no primeiro tempo. Exato. O São Paulo, então, teve muita dificuldade pra jogar. O Crespo tentou armar um time pra se defender. Funcionou até certo momento. Ele admitiu de repente. isso, né? Ele falou, você joga de peito aberto aqui, eu tomo 5, E ele até agradeceu, agradeceu de não ter que enfrentar o Flamengo no Maracanã mais vezes durante o ano. A falta de ter jogado do São Paulo, o Flamengo tava jogando com grandes Mas equipes. aí é um ponto de discussão. E aí vem com uma outra velocidade e o São Paulo tava parado. O São Paulo o tava Cruzeiro parado. também tava parado. O Cruzeiro tava parado. O Vasco Todos tava os times parado, tavam. mas o Vasco não tem jeito, né? O Vasco O parado, Bragantino tava parado. Mas, uma coisa do São Paulo que eu tenho percebido, eu acho o Crespo um bom treinador, eu ainda não achei justa a demissão do Zubeldia, até porque o Zubeldia, ele era mais técnico ambiente, que tava né? dando resultado, o São Paulo tá classificado para as oitavas da Copa Libertadores, Segundo melhor colocado, né? na Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro não começou legal. E aí o que aconteceu? Mandaram o cara embora. Ah, mas tinha problema interno. Beleza, aceito a justificativa. Aí você contrata o Crespo, que é um cara que a torcida gosta, né? Até pelo que ele fez, conquistou o título paulista. Mas e o material humano? E contratações? Porque o São Paulo tá com muitos jogadores no departamento médico, né? Caleri foi até a base e isso deu resultado. Só que só com a base não resolve. Precisa gastar, precisa investir, precisa contratar. E o São Paulo se desfazendo de jogadores, né? Você tem saídas de jogadores, você teve o Igor Vinícius saindo, o Juan saindo. Então você tem jogadores que estão saindo, peças não estão sendo repostas. O grande problema do São Paulo é administrativamente. Acho que a gente... Porque qualquer treinador, isso já vem de anos, que tenta arrumar a casa do São Paulo, como você falou, é o material humano que pega. Então, eu acho que seja Zubeldia, seja Crespo, seja o Vojvoda, como era ventilado antes, como outros que era o Dorival antes, o grande problema do São Paulo é acertar uma base e investir no time. Só que aí o São Paulo tem outros problemas muito maiores também, de dívida e tal. Então, o São Paulo passa por um problema sério. Tem torcedor de São Paulo que fala que só vai resolver se cair. Aquela história de ter que cair pra ressuscitar, pra vir... Isso é balela, né? O time do Fábio Chave caiu 2 vezes. Isso é balela. Só foi da jeito quando chegou. Você lembra, o Vasco caiu, o Botafogo caiu, e continuaram mal. Só melhorou porque viraram o SAF. São Paulo e Flamengo, né? Que Exato, não caíram ainda. Então esse é um tipo de papo que não pega. Fala pro torcedor do São Paulo se é bom cair pra ressuscitar. Pergunta pro torcedor do Cruzeiro se é bom cair. Claro que não. Não é bom cair. Mas eu falei no começo que o Crespo tá azedo. Vocês viram a resposta que ele deu quando perguntaram sobre o Lucas Moura? Que falaram assim, pergunta pro médico. Ele deu uma patada. Não entendi por que ele já chegou assim, Escola Abel Ferreira de coletiva. Não entendi porque eu acho que... O médico não dá coletiva, né? Exatamente. E como técnico, ele precisa saber a situação médica do jogador dele, que é o principal jogador, que é o Lucas. Eu não entendi já por que ele já chegou tão azedo assim. Ele não tem essa característica, né? O Crespo de ser assim, né? Tem que tomar cuidado porque o Zubeldia também... Então, mas se fosse o Zubeldia dando essa resposta, a gente até entende, porque a gente já tinha visto o perfil do Zubeldia, às vezes de dar uma ou outra azedada em coletiva. O Crespo acabou de começar o Azan falou há pouco aí do Vojvoda, o Vojvoda que tá num momento conturbado no Fortaleza agora, tem uma reunião às pressas lá com a diretoria do Fortaleza também, não sabe o resultado da reunião ainda, mas parece que hoje vai ser definido o futuro do Vojvoda. O Fortaleza não vence há 9 rodadas, está na zona de rebaixamento, a gente acostumou a ver o Fortaleza brigando na parte de cima da tabela, e querendo ou não, hoje pode sair um treinador que está há 4 anos, aí, o segundo mais longevo do Brasil, né? Perdendo para o Abel Ferreira só. E o mercado vai se abrir bastante pro Vojvoda, né? E o São Paulo, antes de trazer o Crespo, tava muito de olho no Vojvoda, né? Capaz todo mundo, né? Não digo que vai se arrepender, mas que vai dar aquela momento, né? Tivesse esperado um pouquinho mais, porque o Vojvoda, muitos clubes estão de olho nele, porque para pensar num projeto maior, né? Fortaleza que esse ano tá estranho, né? Perdeu pro Ceará, né? Ontem. Perdeu o clássico. 9 jogos. Mas o estranho... Aliás, hein, rapidinho. Que show da torcida, hein? Das duas torcidas, tá? Sim, mas das sempre, duas torcidas. Sim, mosaico. Mas, infelizmente,
não só aqui em São Paulo, mas em outros estados também, esse jogo com torcida única, os clássicos com torcida única, não vai mudar. A gente pode ficar aqui até amanhã cedo discutindo pontos positivos, pontos negativos, mas não muda. Aqui em São Paulo, pelo menos, não muda, mas é um show ter as duas torcidas no estádio. É bonito. Você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia falar porque você estava falando administrativamente, o Fortaleza é muito forte, o Marcelo Paes faz um excelente trabalho, só que é estranho porque antes da parada ele tinha feito já uma reunião por essa sequência horrível, aí volta, perde o clássico e faz outra reunião. É que o clássico é pesado. É pesado, né? Clássico. Eu não sei se ele vai demitir, não sei, vamos ver o resultado dessa o Léo do Centro mandou mais uma mensagem aqui sobre o pênalti marcado pro Bragantino. Midiáticos da CBN, vamos saber interpretar as regras do jogo. Vamos lá. Pé na altura do peito do adversário é considerado jogo perigoso. Se o pé não chegou a tocar o adversário, é falta com tiro livre indireto. Se o pé chega a tocar no adversário, é tiro livre direto. E se for dentro da área, é pênalti. Como foi o caso na casa do Corinthians. Reveja os seus conceitos de comentar arbitragem. É o Léo do Centro. Cada um tem uma interpretação. É a opinião dele. Né? Aí que tá, atingiu. A imagem é conclusiva que o pé atingiu o jogador, porque ele já cai antes de ser tocado. Então, eu acredito que o tiro livre indireto resolvia a parada. Teve um lance na Copa do Mundo que foi, eu acho que foi envolvendo o Chelsea. Era um lance se eu não me engano, do João Pedro de cabeça um pé alto também dentro da área, o que também se discutiu se foi pênalti ou não. Eu não lembro agora se era do Chelsea ou se era um lance não vou lembrar também. Do PSG contra o Real Madrid. Eu acho que era do PSG, era um lance a favor no final do jogo, a favor do Real Madrid contra o PSG. Quando já tava 4-0. Já tava 4-0. E teve um lance uma revisão do VAR. E o árbitro optou, ele marcou pênalti, voltou e anulou o pênalti. Poderia ter dado tiro livre indireto ali, porque houve um lance temerário. Poderia ter dado até ontem o lance temerário. Acho que o pênalti foi... Porque não houve um choque ali, não há um choque claro do zagueiro, do Kaká no atacante do mas Bragantino. Isso agora toda semana vai ser isso. Sempre essa discussão. Quinta-feira já tem uma discussão. Voltamos ao Campeonato Brasileiro. Tem gente que vê demais, tem gente que vê de menos. Exatamente. E por isso que o futebol é gostoso, porque mesmo com o VAR, o Fábio Scheib disse aqui nesse programa, muitas vezes, a chegada do VAR, ela acabou com a discussão gostosa do futebol. Fábio Scheib. Mas é verdade, aí, ó. Mas foi lá para os Estados Unidos, Fábio, depois e voltou com uma desse tamanho. Então, assim, sabe? Então, o Fábio Scheib vem com algumas opiniões estranhas aqui no programa. Só que sem VAR é pior. Sem VAR é pior. Séries, agora, essa a gente última fala isso. Da Série C. Gol do Guarani ontem. O Guarani e a Ponte também reclamou que a bola entrou mas não entrou, não. Na sequência. Sem VAR é muito difícil. A imagem da nossa câmera ontem, do gol do Guarani, quando você paralisa ali pelo ângulo, dá a impressão que o Bruno tá um pouquinho à frente, mas não é conclusivo. É aquela linha, né? Ajustado. Não é conclusivo. Então, quando você tem que ter a linha ajustada, e a gente tá falando de uma Série C, é Série C. Cara, é o campeonato nacional, você tem clubes viajando o Brasil inteiro, a logística é caro, então... Por que clubes tradicionais que estão buscando voltar à principal divisão. E é como que a CBF não cria um mecanismo para ter um VAR na Série C? Ou só vai ter... Não precisa ser o VAR top de linha. Pode ser só para traçar linha, para aquelas coisas que dá para fazer também. A discussão, na verdade, não é nem se o VAR é bom ou não, né? Mas é a operação dele, os critérios que a gente continua discutindo sobre isso. O critério do VAR. Então, mas é difícil ver jogo sem VAR hoje em dia, realmente. A gente fica acostumado já com... Se a gente fica com a dúvida com o VAR, imagina sem. Exatamente, a discussão continua e por isso que... É igual Zona Azul, né? O que é isso, cara? Não, a Zona Azul, você vai no centro, não tem Zona Azul, não tem onde parar o carro. Agora, se tem a Zona Azul, é ruim, tem que pagar. Bela analogia, hein, cara? Mas tá ali pra... E não tem mais o papel, agora é tudo digital. No aplicativo. No aplicativo tá em deck. Exatamente. Se o seu celular acaba a bateria, você tá lascado. Tá lascado. Faz 4 tudo, horas né, e 53 minutos, a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouco aqui na CBN. O que aconteceu, cara? 4h53. Arena CBN.
Só na Fiat Valverde você garante seu Pulse Drive. A campanha do Agasalho 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E a seleção brasileira de vôlei vai enfrentar a Alemanha nas quartas de final da Liga das Nações de Voleibol Feminino, além dos Estados Unidos. Além do Brasil e da Alemanha, também garantiram vaga os Estados Unidos, Polônia, Itália, China, Japão e Turquia. A competição entra na fase eliminatória a partir do dia 23 de julho. A Unimed Campinas. Bom dia pra você. Amanhã cedo. Tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 56 minutos, deixa eu mandar um abraço pra Selma, final do telefone 3447, ela falou que a Feira Hippie aqui em Campinas é o melhor lugar da cidade. A Feira Hippie é ali no centro de convivência também, não é? Exatamente, tô lá todo sábado, domingo. É um lugar maravilhoso. Muita gente boa. O Josimar Ribeiro, Parque Centenário de Campinas, ele gosta muito do Bosque dos Jequitibás. Ótimo, pai. Mas também do Taquaral, ele tá falando... Onde você... O Castrinho e o Azanque, Campinas abraçaram vocês também, né? Sim. Qual o lugar que você mais gosta de ir aqui em Campinas, hein, Azanque? O Castrinho eu já sei, mas eu vou perguntar Taquaral, outro. Ele não pode. Taquaral é gostoso, né? Você gosta? Ambiente gostoso, né? Livre, bem arborizado. Capivara. Capivara. Disney, patinho, né? Patinho. Carrapato estrela. Um lugar que ninguém falou, mas também não sei se pertence a Campinas realmente, não é um subdistrito, é Joaquim Egídio também, Souza. Souza é gostoso. Nossa, Barão Geraldo também. E você, Castrinho? São vários locais. Né? Qualquer lugar que estiver tocando samba, velho. Você tá dentro, né? Tô dentro, é. Tiver uma cervejinha. Exatamente. Frango frito, né? Não, mas eu gosto muito de Barão, Taquaral. Adoro. Campinas é bom demais. Tá louco. Boa Parabéns. tarde, Arena. Com certeza o melhor local de Campinas. Depois do Itatinga. Não, mentira. Calma, gente. Comeu um frango frito. Franguinho frito. Você já provou o frango frito de lá? É uma delícia. Já. Coisa muito gostosa. Fica esperto. Ó, é o Antônio. Ele é torcedor da Ponte. Torcedor da Ponte falou que... Tá registrado na pauta o porquê que eu tava lá. Entendi. Ó o Azanque. Foi comer um frango. Frango frito. Então, é muito tradicional. O estádio Moisés Lucarelli, torcedor da Ponte, também tem o torcedor do Guarani aqui, ó. O Maicon falou que o Guarani foi roubado ontem no Brinco de Ouro, no jogo contra o Ituano. Fomos roubados no brinco. Maicon Bugrino, de Campinas. O Guarani deu uma alavancada boa, né? A gente tava de férias, né, Lupiano? Saiu de férias, tava a situação que tava complicada, agora mudou totalmente. A gente já sabe quem é a culpa, vocês. Pode ser. Ou jogadores contratados também, agora tem uns jogadores um pouquinho melhores. O Marcelo Fernandes na coletiva. O Marcelo Fernandes tá fazendo um trabalho legal, né? Sim. Mas ele falou assim, quando eu cheguei aqui tinha 0 pontos, mas o Marcelo Fernandes, você tinha um time, hoje você tem outro. Exatamente. Então assim, essa boa campanha que o Guarani... Boa campanha não, essa reação que o Guarani... Retomada, né? Ele teve na Série C... Claro que tem o trabalho do Marcelo também, mas a chegada de um novo time praticamente deu ao Guarani a possibilidade de uma classificação. Mas a chegada dele deu uma arejada, mesmo com as peças que tinham, ele já começou a apresentar melhoras, evolução.
E aí, com a chegada do reforço, o time deu uma encorpada, então começa agora a pensar por pouco, né? Detalhe, agora não tá no G8. Ah, mas tá no bolo ali, tá no o que bolo, importa, tá né? brigando. Mas em vista do que tinha, do que a gente Era tava vendo... desesperador o que tinha. Tanto é que o time que o Guarani começou a Série C, tá jogando a Copa Paulista, joga contra o Rio Branco. Então, assim, é um time que você vê que não tinha perspectiva, né? Mesmo com a mudança no comando técnico. A Ponte tem um time legal, mas precisa contratar, porque o que ela apresentou em São Bernardo é o que tem deixado o torcedor preocupado. Não só contra o São Bernardo, nos outros jogos também. O último jogo, eu vi contra o Tombense, que ela ganhou de 1-0 o gol do pênalti do Elvis. A Ponte é um time previsível. Ela não tem... Mas se a gente parar pra pensar, o ano passado a Ponte passou pelo mesmo problema na Série B. A Ponte chegou na hora da janela e não se reforçou. Sim. E aí sofreu depois na segunda metade do campeonato e deu no que deu. Então é importante o departamento de futebol. Agora é outro campeonato que vai ter pela frente, né? G8, tá com gordura boa. Sabe o que é sintomático da Ponte? Por exemplo, o Gé ontem tava suspenso. Aí o Alberto teve que mudar o jeito, colocar 3 o Elvis. zagueiros. E o Elvis pra ser um falso 9. Por quê? Porque o substituto imediato é o Gustavo 25. Que nem foi pro jogo, né? Tá louco. Gente... Então, não tem jeito, assistam os vídeos dos treinamentos e vejam a situação do Gustavo 25, né, cara, nos treinamentos. Tá lá pra todo mundo E ver. a gente já conhecia um pouquinho mais dele, né, lá do... O Lupe gostou quando viu agora não, também, né? Ele é grande, né? Ele é alto, então 1,92 m, se não me engano. Ô, bolacha, cara. É grande. Então, assim, mas ele fez... mas qual foi... O que o Gustavo 25 tem no currículo? Artilharia em segunda divisão de campeonato goiano. Que você sabe que não é lá essas coisas. Nada. Mas já... Azanque, obrigado pela participação. Alexandre Azanque do GE. Obrigadão. Castrinho, Rodrigo Castro, também obrigado. O Miss, lá de Uberaba, né? Não, Uberlândia. Uberlândia. Ele faz de propósito. Participou, pelo amor de Deus. É de propósito. Participou de torneio pra Não modelete, participei, cara? não participei. Eu não sou lindo que nem ele, né? Não, que Ele isso. tá com o cabelo diferente agora, né? Não, um novo visual. Voltamos das férias. Era ele ou o Alexandre Pires. Ó, Gente, ótima semana pra todo mundo. Parabéns a Campinas mais uma vez, 251 anos. Amanhã a gente volta aqui na programação da CBN. Vem chegando aí o ponto final. Valeu! Rede CBN.